Imagine acordar amanhã e ver a notícia. A Toyota acaba de lançar um carro elétrico que custa menos do que muita gente ganha em um ano. Não é um carrinho de brinquedo. Não é um protótipo de laboratório. É um carro elétrico real, moderno, com tecnologia de ponta. E ele custa apenas US$ 23.000. Agora imagine o que isso faz com empresas como BYD, Tata e Tesla. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E pode ter certeza, o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga o futuro dos carros elétricos. Durante anos, o carro elétrico foi sinônimo de coisa cara. Coisa de rico. Você via um Tesla na rua e sabia, aquele ali não é para qualquer um. O Model 3 mais básico custava quase US$ 40.000. O Model S, mais de US$ 70.000. E mesmo as marcas que tentaram entrar no jogo com preços menores, como a BYD com seu Ceagu, ou a Tata com o Tiago EV na Índia, ainda tinham limitações sérias de tecnologia, alcance ou qualidade de acabamento. O mundo inteiro estava esperando alguém resolver esse quebra-cabeça. Como fazer um carro elétrico bom, confiável e barato ao mesmo tempo? A resposta veio de onde muita gente não esperava. A Toyota. Sim, a mesma Toyota que demorou para entrar de vez no mundo elétrico, que apostou durante anos em híbridos enquanto todo mundo corria para o elétrico puro, resolveu entrar na briga com tudo. E quando a Toyota entra em alguma coisa, ela não entra de mansinho. Ela entra com engenharia japonesa, décadas de experiência em produção em massa e uma estratégia que pode virar o mercado de cabeça para baixo. O modelo que ela apresentou ao mundo chega com um preço que fez muita gente piscar os olhos duas vezes. US$ 23.000. Em reais, dependendo da cotação, isso representa algo em torno de R$ 130.000 a R$ 140.000. Ainda caro para o Brasil, é verdade, mas num contexto global, esse número é uma declaração de guerra. E o mais interessante, esse não é um carro lançado às pressas. Não é uma resposta de pânico ao crescimento da BYD ou ao domínio da Tesla. É uma jogada calculada, construída sobre anos de pesquisa silenciosa. A Toyota estava trabalhando nos bastidores enquanto todo mundo olhava para Elon Musk e para as fábricas chinesas. Antes de continuar, me diz nos comentários, você compraria um carro elétrico da Toyota por US$ 23.000? Ou ainda prefere esperar para ver? Comenta aqui embaixo, porque sua resposta vai fazer sentido total no final desse vídeo. O que esse carro tem de especial? Por que ele assusta tanto a concorrência? E o que isso significa para quem quer comprar um carro elétrico nos próximos anos? A resposta começa com o próprio carro, e o que está escondido debaixo do capô dele. Tudo bem, então. Vamos falar do carro em si. O modelo em questão é o Toyota BZ3C, ou, dependendo do mercado, pode chegar com outro nome comercial. Mas o que importa não é o nome. O que importa é o que ele representa. É um sedã compacto, elétrico, moderno, com espaço interno generoso para uma família pequena, acabamento limpo e uma autonomia que surpreende para o preço que cobra. Não é um carro de luxo, mas também está muito longe de parecer barato. E isso é exatamente o ponto. A Toyota entendeu algo que muitas marcas erraram feio. O consumidor médio não quer o carro mais caro. Ele quer o carro mais inteligente. Ele quer pagar menos, gastar menos com combustível, ter menos dor de cabeça com manutenção e ainda assim dirigir algo que não pareça uma geladeira sobre rodas. O BZ3C entrega exatamente isso. Com uma autonomia estimada de até 500 km por carga em condições ideais, número que ainda está sendo confirmado em testes independentes, ele entra numa categoria que até pouco tempo atrás era exclusiva de carros muito mais caros. Para comparar, o BYD Dolphin, que custa em torno de $14.000 a $18.000 dependendo da versão e do mercado, entrega algo entre 300 e 427 km de autonomia. O Tata Nexon EV, popular na Índia, fica em torno de 437 km. A Toyota está chegando no mesmo nível, ou acima, com um carro que tem o peso histórico da marca por trás. E peso histórico, no mundo automotivo, vale muito. Quando você compra uma Toyota, você não está comprando só um carro. Você está comprando décadas de reputação. O Corolla é o carro mais vendido da história da humanidade por uma razão. As pessoas confiam na Toyota de um jeito que ainda não confiam na maioria das marcas elétricas novas.
E agora essa confiança está sendo transferida para o mundo elétrico. O design do BZ3C também merece atenção. Ele não é conservador como os modelos híbridos da Toyota do passado. Tem linhas agressivas, faróis em LED com formato angular, uma grade frontal fechada, como todo elétrico que se preze, e um interior com tela central de 12,3 polegadas, painel digital e conexão com o smartphone. Parece moderno. Parece atual. Parece um carro que você quer ter na garagem. O porta-malas é espaçoso para o tamanho do carro. O banco traseiro tem espaço decente para adultos. E o sistema de recarga aceita tanto carregamento em corrente alternada quanto carregamento rápido em corrente contínua, o que significa que você pode dar uma carga significativa no carro em menos de 30 minutos em um ponto de recarga rápida. Mas aqui está o detalhe que realmente separa esse carro da maioria dos concorrentes nessa faixa de preço. A Toyota não cortou custos onde não devia. Muitas marcas que tentam fazer EVs baratos acabam economizando na bateria, no software ou na segurança. O resultado é um carro que até parece bom no papel, mas que decepciona na vida real. A Toyota fez o caminho inverso. Ela construiu uma plataforma nova, chamada ETNGA, que foi desenvolvida especificamente para carros elétricos. Não é uma adaptação de plataforma de carro a combustão. É uma estrutura pensada do zero para o elétrico, e isso faz toda a diferença na dirigibilidade, no centro de gravidade baixo e na distribuição de peso. É aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque não é só o carro que chocou o mercado. É o momento em que ele chegou. E o que ele representa para as outras gigantes do setor. BYD, Tata e Tesla não estão dormindo. Mas elas também não estavam esperando por isso. Quando uma empresa do tamanho da Toyota entra de vez em algum mercado, o restante do setor para e presta atenção. Não por medo imediato, mas por respeito. E um pouco de medo também. Porque a Toyota não é uma startup. Não é uma empresa que precisa provar que consegue fabricar carro. Ela já fabrica mais de 10 milhões de veículos por ano. Ela tem fábricas espalhadas por mais de 28 países. Ela tem cadeia de fornecimento, logística, rede de concessionárias e confiança do consumidor construída ao longo de mais de 80 anos. Quando ela decide escalar a produção de um modelo, ela consegue fazer isso de um jeito que poucas empresas no mundo conseguem imitar. E é exatamente isso que está deixando a concorrência nervosa. Vamos começar pela BYD. A montadora chinesa foi, durante muito tempo, a grande história de sucesso do mundo elétrico. Em 2023, ela ultrapassou a Tesla em volume de vendas globais de veículos elétricos. Isso é histórico. O BYD Seagu, que custa cerca de 10 mil dólares no mercado chinês, virou símbolo de que era possível fazer EV barato e funcional. A empresa cresceu absurdamente rápido, entrou em mercados da Europa, América Latina e Sudeste Asiático com força total. Mas agora a BYD enfrenta um problema que ela não esperava tão cedo. A Toyota está jogando o mesmo jogo, com regras que a BYD ainda não domina completamente. Fora da China, a BYD ainda luta com percepção de marca. Muitos consumidores ao redor do mundo ainda hesitam em comprar um carro de uma marca chinesa que eles não conheciam há 5 anos. A Toyota resolve esse problema sem nem precisar falar sobre ele. O nome já faz o trabalho. Além disso, a Toyota está entrando em mercados emergentes, Índia, Sudeste Asiático, América Latina, África, com uma proposta de preço que compete diretamente com os modelos mais acessíveis da BYD. A guerra pelo consumidor de classe média global acabou de ganhar um novo competidor de peso. Agora vamos falar da Tata Motors. A indiana é um caso fascinante. Em um país com mais de 1,4 bilhão de pessoas e uma classe média crescente que está desesperada por mobilidade acessível, a Tata dominou o mercado elétrico local com modelos como o Nexon EV e o Tiago EV. Por um bom tempo, ela era a rainha do baile no maior mercado emergente do planeta. Mas a Índia está mudando rápido. O governo indiano quer 30% de todos os veículos vendidos sendo elétricos até 2030. Isso é uma oportunidade enorme, e também um campo de batalha gigantesco. A Toyota já tem presença forte na Índia com seus modelos híbridos. Agora, com um EV de 23 mil dólares entrando nesse mercado, a Tata vai precisar responder. E responder rápido.
Há rumores, inclusive, de que a Toyota está considerando produzir localmente na Índia para reduzir ainda mais os custos e competir de igual para igual com a Tata no preço final ao consumidor. Se isso acontecer, o domínio da Tata no mercado elétrico indiano pode começar a rachar. E então tem a Tesla. A história da Tesla é incrível. Elon Musk pegou um mercado que ninguém levava a sério e transformou em obsessão global. O Model 3, o Model Y, carros que viraram ícones. Mas a Tesla sempre teve um problema que ela nunca resolveu completamente: o preço. O carro elétrico mais barato da Tesla hoje, dependendo do mercado, ainda gira em torno de $35.000 a $40.000. Há anos existe a promessa de um Tesla barato, um modelo que custaria por volta de $25.000. Esse modelo foi anunciado, adiado, revisado e até cancelado em diferentes versões ao longo dos anos. Enquanto isso, o mercado não esperou. A Toyota chegou com $23.000 antes da Tesla chegar com $25.000. Isso não é só uma questão de preço. É uma questão de narrativa. A história que o mundo vai contar é: a Toyota fez o que a Tesla prometeu e não entregou. Se você quer continuar acompanhando como essa batalha entre as gigantes do elétrico vai se desenrolar, e ser o primeiro a saber quando a Toyota anunciar novidades para o Brasil e América Latina, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse é exatamente o tipo de conteúdo que a gente traz toda semana. Não perde! Mas aqui está a pergunta que todo mundo deveria estar fazendo nesse momento. Como a Toyota conseguiu chegar a esse preço sem sacrificar qualidade? O que tem dentro desse carro que torna tudo isso possível? A resposta está na tecnologia. E ela é mais surpreendente do que você imagina. Tudo bem. Agora a gente vai entrar na parte que separa esse carro de verdade de qualquer outro EV barato que você já viu. Porque quando alguém fala em carro elétrico acessível, a primeira pergunta que um consumidor inteligente faz é: tá, mas qual é o truque? O que eles cortaram para chegar nesse preço? É uma pergunta justa. Muito justa. Porque no mundo dos carros elétricos, o componente mais caro, de longe, é a bateria. Ela pode representar entre 30% e 45% do custo total de produção de um EV. Então, quando alguém diz que vai vender um elétrico por $23.000, a primeira coisa que você precisa entender é: o que aconteceu com a bateria? E é exatamente aqui que a Toyota surpreende de novo. A resposta tem um nome: bateria LFP. LFP significa lítio-ferro-fosfato. É uma química de bateria diferente da que a maioria dos carros elétricos premium usa. Tesla, por exemplo, usa baterias NMC, níquel-manganês-cobalto, nos seus modelos de maior alcance. Essas baterias têm alta densidade energética, o que significa mais quilômetros por carga. Mas elas também têm um problema sério. São caras e usam materiais escassos, como o cobalto, que é difícil de minerar e vem principalmente do Congo, em condições muitas vezes questionáveis do ponto de vista humano e ambiental. A bateria LFP resolve vários desses problemas de uma vez. Ela não usa cobalto. Usa ferro e fósforo, materiais muito mais abundantes e baratos. Isso reduz o custo de produção de forma significativa. Ela também é mais estável quimicamente, o que significa menos risco de superaquecimento e maior segurança no dia a dia. E ela tem um ciclo de vida mais longo. Enquanto baterias NMC começam a perder capacidade de forma mais perceptível após alguns anos de uso intenso, a LFP mantém sua saúde por mais tempo. O lado negativo: ela tem densidade energética um pouco menor. Ou seja, para entregar o mesmo alcance, você precisa de um pacote de bateria um pouco maior ou aceitar uma autonomia ligeiramente menor. Mas a Toyota trabalhou essa equação com cuidado, e o resultado é um equilíbrio que faz sentido para o consumidor médio. Mas a bateria é só metade da história. A outra metade, a plataforma ETNGA. Essa plataforma foi desenvolvida pela Toyota especificamente para veículos elétricos. Não é uma adaptação. Não é um Corolla com motor elétrico enfiado no lugar do motor a combustão. É uma arquitetura pensada do zero, onde a bateria fica no assoalho do carro, o que abaixa o centro de gravidade, melhora a estabilidade nas curvas e libera espaço interno de um jeito que carros a combustão simplesmente não conseguem. O resultado prático: um carro que parece maior por dentro do que por fora, e que dirige de um jeito mais equilibrado e confiante do que você esperaria de um modelo nessa faixa de preço.
A plataforma ETNGA também foi construída pensando em escalabilidade. Ela pode acomodar diferentes tamanhos de bateria, diferentes motores e diferentes configurações de tração. Tração dianteira, traseira ou integral. Isso significa que a Toyota pode lançar vários modelos diferentes usando a mesma base, o que reduz drasticamente os custos de desenvolvimento e produção para cada novo carro. É engenharia japonesa funcionando como deve funcionar. Simples por fora, brilhante por dentro. Agora vem a parte que pouquíssimas pessoas estão falando. A Toyota não está apostando só no presente. Ela está construindo o futuro enquanto vende o presente. Nos bastidores, a empresa está acelerando o desenvolvimento de uma tecnologia que pode ser a maior revolução do setor elétrico, desde a invenção do próprio carro elétrico, a bateria de estado sólido. Baterias de estado sólido substituem o eletrólito líquido das baterias convencionais por um material sólido. O resultado teórico é impressionante: o dobro de densidade energética, carga muito mais rápida, vida útil mais longa e muito menos risco de incêndio. A Toyota afirmou publicamente que pretende ter veículos com essa tecnologia disponíveis comercialmente ainda nesta década. Isso significa que o EV de $23 mil que ela lança hoje não é o destino. É o trampolim. Ela está usando esse modelo para escalar produção, conquistar mercado, construir infraestrutura de recarga e ganhar confiança do consumidor, enquanto nos laboratórios, a próxima geração já está sendo construída. E sabe o que torna tudo isso ainda mais poderoso? O impacto que essa estratégia vai ter não é só para os ricos que já compram Tesla. É para o mundo inteiro. Para famílias reais. Para pessoas comuns em países emergentes que nunca acharam que teriam acesso a um carro elétrico de qualidade. Esse é o próximo capítulo dessa história. E ele é maior do que qualquer guerra corporativa entre montadoras. Vamos parar por um segundo e pensar no que realmente importa aqui. Não nas montadoras. Não nos executivos em terno e gravata discutindo participação de mercado em salas de reunião. Não nos analistas de Wall Street atualizando suas planilhas de projeção. Vamos pensar em pessoas reais. Pense no motorista de aplicativo em São Paulo que passa 10, 12 horas por dia dentro do carro e vê o dinheiro da gasolina comer boa parte do que ele ganha. Pense na família de classe média em Mumbai que sonha em trocar o carro a combustão por algo mais limpo e mais barato de manter, mas nunca conseguiu porque o preço de entrada de um EV estava sempre fora do alcance. Pense no jovem trabalhador na Indonésia, no Vietnã, no México, que quer seu primeiro carro e está olhando para o mercado elétrico pela primeira vez com esperança real. Para essas pessoas, um carro elétrico confiável por $23 mil não é uma notícia de tecnologia. É uma mudança de vida. E os números mostram por que isso importa tanto. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a IEA, mais de 50% das vendas globais de carros novos nos próximos 10 anos virão de mercados emergentes. Índia, Sudeste Asiático, América Latina e África são os campos de batalha onde o futuro da mobilidade elétrica vai ser decidido. E nesses mercados, o fator determinante não é tecnologia. Não é design. Não é software. É preço. A maioria dos consumidores nesses mercados tem renda mensal muito abaixo da média de países ricos. Um carro que custa $40 mil é simplesmente invisível para eles, não existe como opção. Um carro que custa $23 mil começa a entrar no campo do possível, especialmente quando você considera que o custo de manutenção de um elétrico é drasticamente menor do que o de um carro a combustão. Sem troca de óleo, sem sistema de escapamento, menos peças móveis, menos coisas para dar errado. E você, que está assistindo agora, você ou alguém da sua família já pensou em trocar o carro a combustão por um elétrico? O que te impede? É o preço? É a falta de infraestrutura de recarga? Comenta aqui embaixo. Porque essa conversa é real e ela importa. A gente quer saber o que você pensa. Mas o impacto não é só financeiro. É ambiental. É urbano. É de saúde pública. Cidades como Delhi, Jakarta, São Paulo e Cidade do México enfrentam níveis de poluição do ar que causam doenças respiratórias, aumentam casos de asma em crianças e reduzem a expectativa de vida da população. A Organização Mundial da Saúde estima que a poluição do ar mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. Boa parte dessa poluição vem de veículos a combustão nas cidades.
Quando um carro elétrico acessível entra nesse contexto, ele não está só mudando o mercado automotivo. Ele está potencialmente salvando vidas. Agora multiplique isso por milhões de veículos. Por décadas de adoção crescente. Por políticas governamentais que estão empurrando cada vez mais para a eletrificação. O quadro que se forma é de uma transformação urbana profunda, menos ruído, menos fumaça, ar mais limpo, cidades mais habitáveis. E tem outro ângulo que poucos estão considerando: o impacto na geopolítica da energia. Hoje, países que dependem de importação de petróleo gastam bilhões de dólares todo ano comprando combustível de outras nações. Esse dinheiro sai da economia local e vai para países produtores de petróleo. Quando você eletrifica sua frota, você começa a depender de eletricidade gerada localmente, seja por solar, eólica, hidrelétrica ou outras fontes. O dinheiro que antes ia para fora começa a circular dentro do próprio país. Para nações em desenvolvimento, isso é uma virada estratégica enorme. É soberania energética. É dinheiro que fica em casa, que gera empregos locais, que fortalece a economia interna. A Toyota, ao tornar o EV acessível, não está só vendendo carro. Ela está, de certa forma, democratizando o acesso a uma forma mais independente de mobilidade. Claro, nada disso é simples. Existem desafios reais que precisam ser enfrentados. A infraestrutura de recarga ainda é precária em muitos países emergentes. A rede elétrica em várias regiões não está preparada para absorver milhões de novos veículos elétricos sendo carregados ao mesmo tempo. A cadeia de reciclagem de baterias ainda está engatinhando. E o preço de $23 mil, embora baixo para padrões globais, ainda está longe do alcance da maioria das famílias mais pobres do mundo. Mas a direção é clara. E a velocidade com que essa mudança está acontecendo é maior do que a maioria das pessoas percebe. Há 10 anos, carro elétrico era nicho. Era coisa de entusiasta de tecnologia. Era Tesla para quem podia pagar. Hoje, é Toyota por $23 mil. Amanhã, e amanhã pode ser daqui a 5 anos, talvez menos, pode ser um carro elétrico confiável por $15 mil. Por $10 mil. Com bateria de estado sólido. Com recarga em 10 minutos. Com autonomia de 700 km. O caminho está traçado. E a Toyota acabou de acelerar esse caminho de um jeito que ninguém esperava tão cedo. O que falta agora é a última peça do quebra-cabeça. O grande quadro final. O que tudo isso significa para o futuro e o que vem pela frente que vai deixar até esse lançamento parecendo pequeno. Certo, chegamos ao final. Mas antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra de quando o smartphone era coisa de rico? Em 2007, quando o primeiro iPhone foi lançado, ele custava $599. Era caro. Era exclusivo. A maioria das pessoas olhava e pensava, bonito, mas não é para mim. 10 anos depois, você encontrava smartphones com tecnologia superior ao iPhone original sendo vendidos por menos de $100 em qualquer loja de eletrônicos do mundo. A tecnologia não ficou mais barata porque as empresas ficaram boazinhas. Ficou mais barata porque a escala de produção aumentou, a competição aumentou e a inovação não parou. O mercado de carros elétricos está exatamente nesse ponto agora. E o lançamento da Toyota por $23 mil é o momento em que o smartphone deixou de custar $599 e começou a caminhar para $100. Pensa no que aconteceu nesse vídeo inteiro. A Toyota, uma empresa com 80 anos de história, com a maior rede de produção automotiva do planeta, decidiu entrar de cabeça no mercado elétrico com um carro que custa menos do que muitos carros a combustão medianos. Ela usou uma plataforma desenvolvida do zero para elétricos. Escolheu uma química de bateria que equilibra custo, segurança e durabilidade. Entrou em mercados emergentes onde bilhões de pessoas estão esperando por exatamente isso. E fez tudo isso enquanto ainda desenvolve nos bastidores a próxima geração de baterias que pode dobrar o alcance e reduzir o tempo de recarga para minutos. Isso não é só um lançamento de carro. Isso é uma declaração de intenção. A BYD vai responder. Já está respondendo. A empresa chinesa está acelerando sua expansão global, reduzindo preços, entrando em novos mercados com uma velocidade impressionante.
A batalha entre Toyota e BYD pelo consumidor de classe média global vai ser uma das histórias mais importantes da economia mundial nos próximos anos. A Tata vai precisar inovar mais rápido do que planejava. O mercado indiano, que ela dominava com relativa tranquilidade, agora tem um competidor com nome global e tecnologia comprovada batendo na porta. E a Tesla? A Tesla vai precisar finalmente entregar aquele carro barato que prometeu há anos. Ou vai perder fatias significativas do mercado para quem não ficou esperando. O consumidor, você, eu, qualquer pessoa que precisa de um carro, é quem ganha com tudo isso. Mas aqui está o que pouquíssimas pessoas estão vendo ainda. Esse movimento da Toyota não é o clímax dessa história. É o começo do segundo ato. Nos próximos 2 a 3 anos, analistas do setor automotivo projetam que veremos pelo menos 5 ou 6 montadoras grandes lançando EVs na faixa de $20 mil a $25 mil. A corrida para o fundo do poço de preço, mas não de qualidade, está oficialmente começando. E quando essa corrida chegar ao seu ponto de maturidade, o carro elétrico vai se tornar a escolha óbvia para a maioria das famílias do mundo. Não por ideologia. Não por amor ao meio ambiente, mas simplesmente porque vai ser a opção mais inteligente financeiramente. Comprar um carro a combustão vai começar a parecer o mesmo que comprar um aparelho de fax quando todo mundo já tinha e-mail. E tem mais uma camada nessa história que vale mencionar antes de fechar. A Toyota sempre foi criticada por ser lenta demais para abraçar o elétrico. Por anos, ela apostou nos híbridos, Prius, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, enquanto a Tesla dominava as manchetes e a BYD dominava os números de venda. Muita gente disse que a Toyota estava ficando para trás, que ela tinha perdido o momento. Mas talvez, só talvez, a Toyota soubesse exatamente o que estava fazendo. Enquanto todo mundo corria para lançar EVs às pressas, com problemas de software, recalls constantes e baterias que degradavam mais rápido do que o esperado, a Toyota ficou observando, aprendendo, testando. Ela deixou os outros cometerem os erros de primeira geração. E agora ela está entrando no mercado com um produto mais maduro, mais confiável e mais acessível do que qualquer coisa que ela teria conseguido lançar se tivesse entrado na corrida lá atrás. É a estratégia do jogador paciente. E no xadrez, assim como no mercado automotivo, o jogador paciente muitas vezes é o que vence no final. Então, onde isso nos deixa? Num mundo que está mudando mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Num mercado onde as regras estão sendo reescritas em tempo real. Numa era onde o carro elétrico deixou de ser promessa e virou realidade acessível. E numa conversa que está apenas começando. Mas aqui está o que eu não te contei ainda, e que muda tudo. A Toyota não está sozinha nessa jogada. Tem outra montadora, menor, menos conhecida, que está desenvolvendo uma tecnologia de bateria tão revolucionária que pode tornar obsoleto tudo que a gente discutiu hoje, incluindo o próprio BZ3C. Uma empresa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que está trabalhando em silêncio, e que pode ser a próxima grande bomba do setor elétrico. No próximo vídeo, a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre quem são esses novos players que estão construindo o futuro do elétrico debaixo do nariz de todo mundo. Se você não quer perder, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. Até o próximo. O futuro não espera.